A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui na manhã deste dia para dar continuidade ao propósito de estarmos lendo o Salmo durante este mês. E nesta manhã eu quero considerar com vocês os Salmos de número 38 e 39, que diz assim: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Conservam-se em mim as tuas setas, e a tua mão caia sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardo pesado excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os ombros, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do meu desassossego, do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças. A luz dos meus olhos, essa mesmo, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida, os que me procuram fazer o mal. Dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu, porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvalam o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. 39. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, a minha dor se agravou, abraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua,
Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu conheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouro e não sabe quem os leva. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe da tua mão. Estou consumido. Quando castigas o homem com repreensão por causa da iniquidade, destrói nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença. Peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olho para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, como foi pedido aqui pelo nosso pastor, quero considerar apenas alguns versículos desses 2 capítulos, para que esse vídeo não se torne muito comprido. Davi era um homem segundo o coração de Deus, como todos sabem, né? E é um homem que nos ensina a nos quebrantar, é um homem que nos ensina como nos achegar, né, com humildade diante de Deus. As orações de Davi, os salmos de Davi, são salmos que nos dão grandes exemplos de como nós devemos nos aproximar de Deus, de como nós podemos ser como Deus Ele quer que nós sejamos. A palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos ser humildes e que temos corações quebrantados, né? E Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem forte, valente, vencedor, mas porquanto ele era humilde, ele se humilhava perante Deus, né? E ele diz aqui no versículo 1 do número 38 de Salmo, ele diz assim: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor, né? Então ele sabia que se Deus, apesar de todas as bênçãos, de todas as vitórias que Deus ele proporcionava a Davi, né? Davi sabia que se Deus estalasse o dedo, ele deixava de existir. Davi, ele sabia que se Deus o castigasse conforme as iniquidades dele, os pecados dele, porque nós sabemos que Davi, apesar de Deus dizer que ele era um homem segundo o seu coração, Davi, ele teve as suas vaidades, os seus pecados, os seus erros, né? E ele sabia que Deus poderia a qualquer hora castigá-lo duramente por conta das suas transgressões. Então ele se quebrantava diante do Senhor, pedindo misericórdia constantemente. Os salmos de Davi, nós vemos que ele é o tempo todo pedindo a misericórdia do Senhor. E nós vemos que se Deus escolheu Davi, Deus mandou Samuel buscar Davi longe, em outra cidade, né? Então, ele foi um homem escolhido por Deus para reinar.
sobre aquele povo. Se ele era um homem que Deus escolheu com tanto esmero e dava tantas vitórias para ele, mas ele tinha que se quebrantar, porque ele sabia que Deus a qualquer hora poderia, assim como Deus deu o reino para ele, Deus poderia tirar. Assim como Deus deu a sabedoria, Deus poderia tirar, né? Deus é o Deus que ele pode todas as coisas. Assim como ele dá, ele pode tirar a qualquer momento. Assim como ele nos dá a vida, ele pode tirar a qualquer momento, né? E em todas as coisas que Deus nos dá, né, ele pode tirar de nós a qualquer momento, porque ele é o dono do poder, ele é o dono da vida. Então nós também temos que aprender com Davi, a termos a sabedoria de nos quebrantar, de nos humilhar diante do Senhor, né? E ele diz aqui também, né, no versículo 3, ele diz assim: não há parte sã na minha carne por causa da minha iniquidade. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Amados, nós sabemos que o pecado é a causa de o mundo estar doente como está. O mundo está doente, a terra está doente por conta do pecado, das transgressões dos homens, por conta dos homens não quererem se humilhar debaixo da mão potente do Deus Todo-Poderoso, daquele que tudo pode, do Deus que construiu os céus e a terra, que fez o universo, né? O homem, ele quer contender com Deus, ele quer se igualar a Deus, e é impossível para o homem se igualar a Deus. O homem tem que reconhecer que Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus tem todo o poder nas mãos. E o que Ele quer, Ele faz, que não há quem possa se opor diante do Senhor. Não há quem possa lutar contra Deus. Tem um versículo que fala que aquele que não é por Deus é contra Deus, que quem não se une a Deus se espalha. E nós não podemos viver espalhados de Deus, nós temos que viver perto, a favor, nos ajuntando com Deus cada dia mais, buscando cada dia mais Deus para nossas vidas, né? Aqui também no verso 6, Davi fala assim: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desgosto do meu coração. Não há saúde, amados. Não há saúde física, não há saúde mental. Não há saúde no homem quando ele não se quebranta, quando ele não se une, quando ele não aceita quando ele não aceita o domínio do Senhor para a sua vida. Tudo que vem para nós vem das mãos do Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem das mãos do Senhor. Se nós não queremos aceitar a correção do Senhor para nossas vidas, nós vamos viver aqui como esse versículo que Davi diz aqui, né? Sinto-me encurvado. A pessoa anda como se ele vivesse encurvado, carregando um fardo pesado. O Senhor nos diz que o fardo dele é leve, que nós, se nós estamos andando encurvados, nos sentindo abatido, com o coração angustiado, cheio de preocupação, cheio de ansiedade, cheio de angústia que nos tornam depressivos, né? É porque nós não estamos servindo a Deus, não estamos buscando o fardo de Deus para a nossa vida, porque o fardo de Deus para nós é alegria, é saúde, né? Quando estamos sobre a proteção do nosso Deus, nós temos alegria, nós temos vigor, nós andamos de cabeça erguida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
não há, 9, não há, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, né? Na tua presença estão os meus desejos todos. A minha ansiedade não te é oculta. Nada em nós, nada é sobre nós, sobre a nossa vida, não é oculto para Deus. Nada passa despercebido. O Senhor, Ele nos diz que os seus olhos estão fitos sobre a terra para ver todas as ações do homem. O Senhor, ele vive para nós, para cuidar de nós, para nos ajudar. A única coisa que Ele quer é que nós aceitemos a sua ajuda, o seu cuidado. Amém, amados? Vou passar aqui só um pouco para o Salmo 39, né? Que diz assim no verso 8, do capítulo 39, desculpe, do verso 5 do capítulo 39, que diz assim: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. Olha só, o Senhor, a nossa vida é tão curta, amados, para nós desperdiçarmos com coisas vãs, né? Daqui a pouco vem o fim. E o que nós levaremos desta vida? Nada nós levaremos com as nossas inquietações, as nossas fadigas, as nossas vaidades, os nossos trabalhos forçados. Muitos de nós estamos deixando de buscar ao Senhor para correr atrás de riquezas, de bens materiais, de fartura. Nada disso nós levaremos, amados. Nada disso serve para a nossa salvação, para a nossa saúde. A única coisa que nós levamos dessa vida, o que ficará realmente, é a salvação, se nós alcançarmos, né? Então, Davi, ele fala aqui: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, a minha vida é nada diante do Senhor. O Senhor é eterno. E nós? A nossa presença não é nada. A nossa vida se torna nada diante da presença do Senhor. Na verdade, o homem, por mais firme que esteja, e por mais firme que esteja, é pura vaidade. Pura vaidade. Às vezes o homem está aí bonitão, fortão, né? Aparentemente cheio de saúde. Do nada, cai morto. Ou então cai enfermo, que, ao meu ver, é pior ainda. Fica doente, prostrado, na cama de um hospital, tendo que ser cuidado, tendo que ser levado para cá, para ali. Então, nada que nós construímos aqui com a força do nosso braço, com o trabalho de nossas mãos, vai nos trazer a salvação, vai nos trazer saúde perfeita se nós estivermos enfermos, prostrados. Se Deus não tiver misericórdia de nós, nada disso vai ser útil para nós, né? O verso 8 diz assim: com efeito passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabem quem os leva. É verdade. Nada do que nós construímos aqui, casas, bens materiais, carro, nada disso para nós servirá daqui a um tempo, né?